Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Mais uma vez nós nos encontramos nessa caminhada para conhecermos, descobrirmos das insondáveis riquezas de Cristo, daquilo que Jesus se tornou como Cristo, daquilo que Deus deseja realizar na tua vida, em favor da tua vida, através da morte e da ressurreição do seu Filho chamado Jesus, e que se tornou o Cristo, se tornou o ungido de Deus. Eu disse já para vocês, esse entendimento, essa revelação veio há um tempo atrás para mim, e isso tem me levado a viver uma vida, uma novidade de vida, uma graça diferente, uma unção diferente, um mover de Deus diferente para a minha vida. Eu quero repartir isso com você, eu quero, declarar na tua vida que a mesma revelação que houve sobre a vida de Pedro, a mesma revelação que houve para Paulo, que haja dessa revelação para você, para que juntos possamos conhecê-lo mais, desfrutar mais do amor dele. Olha o que diz aqui, Isaías, no capítulo 10, no verso 27, está escrito assim, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Está escrito assim, ó, naquele dia, o povo estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo da escravidão, debaixo da servidão. E Deus diz assim, acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. E durante muito tempo eu acreditei, eu não sei se você ainda acreditava ou acredita nisso, que essa unção referia-se apenas a um óleo ungido. E passava-se um óleo, então a unção despedaça o jugo. Você já viu esse jargão, essa frase? Que a unção quebra o jugo, e a unção ela sempre estava associada ao óleo, ao chamado óleo ungido ou óleo da unção. Mas não era isso que Deus estava querendo dizer. Deus estava falando do quê? Que a unção referia-se ao ungido. E ungido significa escolhido, separado e capacitado pelo Espírito Santo para desempenhar algo, para fazer algo em nome dele e em favor do reino dele. E Jesus, ele se tornou o ungido de Deus. Jesus, ele é o ungido de Deus, porque a palavra Cristo, em grego, significa ungido. A palavra Messias, em hebraico, significa ungido. Quando nós dizemos então que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Ungido que faz o quê? Ungido que tira o fardo e o ungido que arrebenta com o jugo. Quando eu digo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido, eu estou dizendo isso, que o ungido, que essa unção que tira o fardo, essa unção que despedaça o jugo, essa unção, ela está sobre mim, ela está dentro de mim. E eu me torno, com Cristo, eu me torno um ungido com Ele. Eu também sou um ungido. E você que tem Jesus como Cristo, você também é um ungido. Amém? Por quê? Porque Cristo é ungido. Se Jesus está em você, se você tem a revelação de que Jesus é o Cristo, você é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, verso 1. E se o Cristo que é ungido está em você, você não é um ungido também? Você também não foi capacitado para viver em liberdade e para colocar outros em liberdade? Você também não é um escolhido, um separado e um capacitado para receber e pregar as boas novas do Evangelho? As boas novas que é o próprio Evangelho? Meu irmão, sabe aquelas coisas? O fulano ele é um ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Meu irmão, no Antigo Testamento existia, a unção vinha, ou seja, escolhido, separado e capacitado para desempenhar um papel. E essa unção ela era simbolizada com o derramar de um óleo. Isso aconteceu com a unção de rei sobre a vida de Davi, não é verdade? Agora, e no Novo Testamento? Então, Davi era o ungido de Deus. E no Novo Testamento, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E no dia de Pentecostes, onde todos foram ungidos, cheios do Espírito Santo. E agora no Novo Testamento, onde todos nós que nascemos de novo, por crermos, mediante a fé, na graça, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nós recebemos o Cristo, nós recebemos o ungido dentro de nós e nós nos tornamos também ungidos. Os sacerdotes, eles eram ungidos.
E Pedro agora diz aqui na sua carta que nós agora somos um reino de sacerdotes. Eu quero tirar de você, sabe o quê? Não é o respeito pelo seu líder. Eu quero tirar de você o medo do seu líder espiritual, onde ele é ungido de Deus e tudo que ele fala é lei e você não pode ir contra ele, você não pode desrespeitá-lo. Estou falando em relação à palavra, porque ele é ungido de Deus. Não, deixa eu te dizer algo. Você também, que já nasceu de novo, você que tem essa revelação, esse entendimento que Jesus é o Cristo, você também, meu irmão e minha irmã, você é ungido de Deus, você é também uma ungida de Deus. Você também tem o Cristo, o Messias dentro de você. Amém? Agora, não tenha medo do seu líder, tenha respeito por ele. Como eu respeito a minha ovelha me respeita. Talvez as funções sejam diferentes, mas o mesmo respeito que as pessoas têm lá na igreja por mim como pastor, eu também respeito cada ovelha que também tem o seu chamado. O meu chamado é ser pastor. O chamado daquela ovelha é ministrar louvor. Eu respeito a unção na vida dela. Eu respeito o chamado na vida dela. Eu respeito o mover do Espírito Santo na vida dela. Amém? Não tenha medo, tenha respeito. Mas se sair da palavra, o teu compromisso, meu irmão, não é com o homem. O meu compromisso não é com o homem. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a palavra. Lembra de Pedro? Em Atos, Pedro chega para o sumo sacerdote e fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão me proibindo, vocês querem me proibir de pregar o evangelho? Vocês querem me proibir de falar de Cristo? Vocês querem me proibir de falar das boas novas para os gentios? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se esse ungido de Deus está usando o cargo dele, a posição dele, a função dele, para te oprimir, para te escravizar, para fazer com que você o sirva, ele deixou de ser, ele deixou de ter esse direito. Ele deixou de ser esse ungido de Deus. Então ele perdeu a unção. O que eu estou querendo dizer é assim, não respeite um homem, não tenha medo de um homem que está fora da palavra de Deus. Não tenha medo de um líder. Ah, mas ele é ungido, você também é. Eu também sou. Talvez ele foi ungido para uma outra função, diferente da sua. Mas ele também precisa te respeitar. Ele precisa respeitar a unção que está em você. Ele precisa respeitar o seu chamado. Ele precisa respeitar a sua capacidade, que você foi capacitado em Deus. Ele precisa ver isso em você. Se ele não enxergar isso na sua vida, você vai se tornar um servo dele, não de Deus. Você vai se tornar um escravo dele. Eu quis falar isso porque isso se tornou muito recorrente nas igrejas chamadas evangélicas, né? Esse pulso, esse ditador, esse domínio austero sobre a vida das ovelhas. Não entra nessa não. Você que já nasceu de novo, você também é ungido de Deus. E o seu líder, o seu pastor também tem que respeitar a unção de Deus na tua vida. Amém? O que está escrito? A unção, ela quebra o jugo. O ungido, ele despedaça o jugo. E a unção não é um óleo. A unção é o Cristo. A unção é a capacidade de Jesus em promover algo na minha vida. Por isso que nesse texto aqui, ó, capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 28, diz assim: Jesus falando, não é um pastor nem um padre, não é uma religião, não é um líder evangélico, não é um líder espiritual. É Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cristo do Deus vivo. O convite dele: vinde a mim. Ele não falou, vem para a igreja, vem para a denominação. Ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava falando do que aqui? Ele estava falando da lei, ele estava falando dos fardos que a lei impunha sobre os homens.
das obrigações que a lei impunha sobre os homens, das condenações que a lei trazia sobre os desobedientes. Jesus, capítulo 5 de Mateus, no verso 17, se eu não estiver enganado, Jesus disse assim, ó: porque eu não vim para revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus, ele é o cumprimento da lei. Você lembra lá atrás, no Antigo Testamento, como é que funcionava o perdão segundo a lei dada por Deus através de Moisés? Quando uma pessoa pecava, ela procurava o sacerdote, contava o pecado para ele, e de acordo com o pecado, um pecadinho ou um pecadão, de consequências menores ou maiores, o que o sacerdote fazia? Olha, por causa desse pecado, você traz para mim um par de rolinhas de uma pombinha, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse animal inocente, vou sacrificá-lo, vou pegar o sangue dele, o sangue do animal inocente, e vou apresentar a Deus em teu favor. O sangue do animal inocente vai cobrir o pecado teu. Deus vai receber esse sacrifício e vai te perdoar. Ok? Era assim que funcionava. No Novo Testamento, no tempo da graça e da verdade, quando você e eu pecamos, porque infelizmente ainda pecamos, como que é o nosso procedimento hoje? Pai, me perdoa em nome de Jesus, o Cristo. Quem que se tornou o meu perdoador, o meu perdão? Quem que fez o sacrifício que me perdoa agora, que me inocenta, que me justifica, que não só encobre o meu pecado, mas ele tira o pecado? Quem que se tornou o cordeiro? Porque lá atrás, se o pecado era maior, então traz um cordeiro, traz uma ovelha. E Jesus, ele se tornou o cordeiro pascal. Jesus se tornou aquele que fazia o sacrifício, que teve o seu sangue derramado para perdoar o meu pecado. Você entende isso? O que é graça e o que é lei? Você entende que aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, segundo a lei dada por Deus, através de Moisés, ela deveria ser apedrejada? Hoje, quando acontece, infelizmente, um caso desse, se o homem adulterou, se a mulher adulterou, infelizmente, às vezes, até dentro da igreja, essas pessoas são apedrejadas ou são perdoadas? Procura-se a reconciliação e vamos atrás do perdão, vamos receber esse perdão. Por que tem algumas coisas que ainda vigoram na lei, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, e outras não? Você entende isso? Vamos falar de dízimo. Ah, mas tudo bem, pastor. Abraão deu o dízimo de tudo quando ele tinha, e Abraão era antes da lei. Era uma espécie de graça, era uma liberdade que eles tinham com Deus? Sim, sem dúvida alguma. Depois, o dízimo ele foi sancionado. Depois o dízimo virou lei. Que se não desse, eu estava roubando de Deus. E no tempo da graça? Ah, pastor, eu quero... Abraão, ele não deu o dízimo debaixo de uma ordem. Ele propôs dar, ele quis dar. Ele quis dar 10%. Hoje, se você quiser dar 10%, com alegria, com amor, porque você se propôs, amém. Mas dar 10%, porque o ungido de Deus disse que se você não der, você está roubando Deus e ladrão não entra no céu? Por que tem coisas que funcionam na lei, funcionam na graça, e tem outras que funcionam na lei? Ou nós vamos pular tudo para dentro da graça, ou nós vamos viver na lei. Isso é o jugo, meu irmão. O que é o jugo? O jugo é uma canga. Sabe quando pega dois boi e os dois estão arando, puxando um carro ou arando uma terra? Aquela canga, aquela peça de madeira que atrela um boi no outro, de preferência um boi mais forte, mais experiente, para conduzir o mais novo. É isso que infelizmente tem acontecido muito dentro das igrejas chamadas evangélicas. O líder, o ungido de Deus, experiente, ele atrela as ovelhinhas. Olha, você tem que fazer assim. E coloca e as obriga a servir e a serem escravas. Não servir por amor, mas servir por medo. Você entende o que é jugo? Você entende o que Jesus ele falou assim? Você que está cansado e sobrecarregado com jugo, com fardo, vem para mim, porque eu sou aquele que tira o jugo.
Eu sou aquele que quebra o jugo. Eu sou aquele que alivia o fardo. Eu tenho tanta coisa para falar com vocês a respeito disso. Nós vamos para um intervalinho. Já já nós vamos voltar nesse mesmo assunto. Amém, meu irmão? Jesus, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para ser o sacrifício. Jesus fez a oferta. Jesus foi o sangue derramado. Então muda de mala e cuia para graça. Tem gente que fica se pautando nisso ou naquilo. Olha aqui. Gálatas. Leia Gálatas depois em casa. Você que está em casa, né? Leia. Leia Gálatas com os olhos de Paulo. Paulo falando, chamando Jesus de Cristo, aquele que tem um jugo suave, aquele que tem um fardo leve, aquele que tem uma vida nova. Já já você vai entender tudo isso. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo, não simplesmente Jesus, mas a revelação de que Jesus é o Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E que jugo de escravidão que ele está falando? Será que ele está falando da lei? Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. A circuncisão era a forma de se fazer aliança no Antigo Testamento. Aliança com Deus. Hoje, a forma de fazermos uma aliança com Deus no Novo Testamento é através do batismo. Amém? Então, Paulo está falando aqui, daqui é Novo Testamento. Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas, na Galácia. Falou, olha, vocês estão querendo andar um lado a graça, Cristo, e do outro lado a lei. Não precisa, ou é a lei ou é Cristo. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então não vem guardar um pedaço só da lei, não. Guarda ela inteira. Ou guarda nada ou guarda inteira. De Cristo, verso 4, vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Meu irmão, sério demais isso. Você está querendo se justificar? O que é se justificar? Se tornar inocente diante de Deus através das suas obras? Por ser um cumpridor da lei? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. A Bíblia diz que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou? E na lei, o adúltero, ele é réu, a pena de morte, a pena do adúltero é ser apedrejado? Uai! E aí, meu irmão? É sério o negócio. Você precisa, sabe, se justificar na ressurreição de Cristo. Você precisa ser perdoado pelo sangue de Jesus, não pela sua obra, não pelos seus méritos, mas pela obra e pelo favor imerecido de Jesus em favor da sua vida. Sabe, guardadores de lei, olha o que Paulo diz aqui. Cumprindo a lei para ser justificado, né? Olha o que Paulo diz aqui. Gálatas não, Colossenses, capítulo 2, verso 16, diz assim, ó. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Você sabe aqueles irmãos que se você comer carne de porco, você está condenado porque a carne de porco é imunda? Peraí, isso daí é lei. Você está me julgando porque eu como carne de porco? Isso você poderia me julgar se eu vivesse antes de Cristo. Eu vivo hoje no ano de 2015, depois de Cristo. Você está me julgando porque no sábado eu trabalho? No Antigo Testamento, no tempo da lei de Moisés, o sábado não podia fazer nada. Mas no tempo da graça, Jesus se tornou o sábado. Você acha que o sábado é o teu descanso? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde e achareis descanso. O meu descanso, meu irmão, não é o sábado. O meu descanso é Jesus, o Cristo. Está julgando? Ninguém se faça árbitro contra a sua vida. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Mas Cristo já veio. Se Cristo já veio, ponto final. Agora eu não vou me atrelar mais, eu não vou estar mais debaixo do jugo, da canga, da lei de Moisés, mas eu estarei debaixo do jugo de Jesus. Olha aqui,
Gálatas capítulo, deixa eu ler aqui algo bacana para você. Olha aqui. Gálatas capítulo 3, verso 23, para você ver que o tempo da lei acabou. E tem gente que está querendo se justificar na lei. Tem gente que está querendo me julgar porque eu como carne, porque eu não guardo esse dia, porque na quaresma eu como carne de vaca, porque eu como carne de porco, porque no sábado... Não me julgue. Eu não estou debaixo da lei mais, eu estou debaixo da graça. Jesus, ele já cumpriu toda essa lei por mim e para mim. Olha capítulo 3, verso 23 de Gálatas. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Essa palavra aqui é como se fosse um tutor, é como se fosse um acompanhante. É uma pessoa, é o cuidador, é aquele que acompanhava o filho, ele acompanhava o filho até a escola. Então, um pai muito poderoso, rico, ele tinha um servo. Esse servo pegava e levava o filho dele para a escola. Essa palavra chama paidagogos. Essa palavra foi traduzida como aio. O que significa? A lei, ela serviu de um acompanhante até que eu chegasse em Cristo. Não é isso? A lei me serviu de acompanhante, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agora eu não sou justificado por obras da lei, por ser um cumpridor das obras da lei, mas eu sou justificado, ou seja, inocentado, por crer que Jesus, ele cumpriu a lei que era contra mim. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A fé veio, então não preciso da lei mais. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sou filho de Deus mediante as minhas obras, mediante a minha obediência à lei. Mas eu sou filho de Deus agora mediante a minha fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Eu não sou mais circuncidado segundo a lei, mas eu sou batizado segundo Cristo, segundo a nova aliança. Amém? Vamos voltar lá? Mateus 11. Vinde a mim, você que não aguenta mais lei, você que não aguenta mais fardo, você que não aguenta mais ser cobrado, você que não aguenta mais não alcançar os altos valores estipulados pela lei. Vinde a mim, você que está sobrecarregado com os fardos, com as cobranças, com as suas frustrações. Vinde a mim e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus não era manso e humilde de aparência, ele era manso e humilde de coração. Um coração puro, um coração desejoso de fazer o bem. Um coração humilde, cheio de humildade, cheio de graça, cheio de amor, cheio de entrega por você e por mim. E você vai achar descanso para a sua alma. O que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é você permitir que ele passe como se ele passasse o braço em você e falasse assim: Marcelo, deixa eu te levar a viver uma nova vida. Marcelo, até agora era a obra da lei, até agora você, para alcançar o favor, o meu favor, você tinha que ser merecedor dele através da sua obediência segundo a lei. Agora, para você alcançar o meu favor, Marcelo, simplesmente creia naquilo que eu já fiz por você. Para você ser curado, você não precisa ser perfeito, você precisa crer que eu tenho cura para você. Para você ser próspero, você não precisa ser obediente em todos os preceitos da lei mais. Você não precisa dar tudo que você tem. Você precisa crer que eu me empobreci para te enriquecer, porque eu te amo, eu tenho e quero uma vida boa para você. Para você viver em paz, Marcelo, você não precisa mais, sabe, se humilhar e viver, fazer sacrifício. Você precisa se render a mim, se entregar a mim, aceitar o que eu fiz por você. Eu fui castigado para te trazer paz. Para você ser inocentado, justificado, creia que eu ressuscitei para te inocentar. Para você ser perdoado, você não precisa mais ser um guardador da lei. Você precisa crer que o meu sangue foi derramado
em favor da tua vida, não simplesmente para tirar, não simplesmente para cobrir o teu pecado, mas para tirar o pecado sobre a tua vida. Você lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, atrele-se a Jesus. O fardo dele, quando ele diz que é suave, é um fardo útil, é acumular entendimentos e conhecimentos e revelações de que Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus, que veio para tirar o fardo, que veio para despedaçar o jugo, para fazer com que você e eu tivéssemos vida eterna e uma vida em abundância. Ele é o fim da lei e o começo de uma nova vida, a novidade de vida. Amém, meu irmão? Que você ore em línguas, que você medite na palavra, que você ouça o Evangelho, a palavra de Cristo, e seja livre, prisionado nele, mas livre. Em nome de Jesus, livre. Amém? Que Deus te abençoe, no amor de Cristo. Amém.